Oi, gente! Depois da live da Lili, né, falando sobre autoconfiança e a trajetória de vida dela, até quem não viu a live ainda, é só buscar no meu IGTV. Algumas mulheres me procuraram via direct, demonstrando que esse é um problema mais comum do que a gente pode imaginar. Então hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais extenso, falando até mais didaticamente sobre esse problema e as ferramentas, as formas, o que a gente pode utilizar para conquistar a tão sonhada autoconfiança. Vamos lá? Bom, eu quero iniciar falando sobre os 4 inimigos da autoconfiança. Até para poder ilustrar melhor e para a gente conseguir, através de exemplos, conseguir perceber as características. Então, se tu tem dúvida aí, se tu realmente tem uma insegurança muito além do normal, ou se tu só precisa reforçar a tua autoconfiança. Bom, um desses inimigos, então, é acreditar que nada vai mudar, que nada mais pode ser feito. O problema surge e a gente acredita que não há o que fazer. Não porque não há o que fazer para resolver aquilo, mas porque é mais confortável simplesmente colocar aquilo para debaixo do tapete e perceber que ele nunca existiu. Só que ele vai continuar lá, como eu já disse em outros vídeos, crescendo. Então a gente acaba acreditando que não tem capacidade para resolver aquilo, que qualquer coisa que seja feita não vai mudar a situação atual. E isso é uma forma do nosso cérebro se defender. Dessa forma, ele economiza energia. E economizando energia para não resolver aquele problema, ele só acaba gerando um problema maior. Outro inimigo muito grande é se culpar, ao invés de aprender com seus erros e seguir em frente. Então eu tentei uma coisa nova, eu não consegui dar 100% de mim, até porque é uma coisa nova e eu tô me adaptando. Porém, eu me culpo, digo que eu não tenho condições de fazer aquilo, que eu não tenho capacidade, que eu sou burra, que eu sou insegura ou qualquer coisa do gênero. E ao invés de aprender com aquilo, entender que eu já sei qual é o caminho e fazer de forma diferente para conseguir ter sucesso sobre aquilo, eu simplesmente me culpo, me diminuo, me vitimizo e não tento nada novo. Bom, desse próximo inimigo eu falo bastante, porque eu acredito muito e eu já vi muitos exemplos de que realmente esse inimigo é poderoso e a gente precisa cuidar muito quando ele existe na nossa vida. Que é o deixar que as outras pessoas controlem a nossa vida. É estar sempre esperando que alguém te elogie para que tu siga com o que tu tá fazendo. Esperar que uma amiga elogie o teu corte de cabelo para te achar que ele realmente tá bom. Mas se vier outra pessoa e criticar, tu já vai ficar em dúvida. Corto mais? Coloco uma extensão? Pinto? O que eu faço? Outro exemplo é quando a família precisa te dizer o que fazer, da forma que eles gostariam dentro da crença deles e da vivência deles. Tu não toma o controle da tua vida, tu não toma as tuas decisões, tu espera que outra pessoa te diga o que fazer, até porque, se der errado, foi outra pessoa que te sugeriu. Outro inimigo muito comum é evitar situações que te deixam insegura. É um looping eterno. Eu sou insegura, eu não faço coisas novas porque eu tenho medo que dê errado, eu continuo me mantendo na zona de estagnação e assim eu continuo insegura. Então eu não faço coisas novas para que não dê nenhum tipo de problema, que eu não me sinta uma fracassada.
Porém, como eu não faço coisas novas, eu tô sempre ali na mesma rotina no meu dia a dia, eu também não tenho nenhuma motivação externa quando alguma coisa nova que eu tô fazendo dá certo. Então, como eu disse, é um looping eterno. A autoconfiança também é uma crença. É a crença no nosso poder, na nossa capacidade e no nosso julgamento. Quando nós cremos que somos capazes, pelo menos, de tentar, isso já alimenta a nossa autoconfiança. Então, uma coisa que eu costumo dizer é: se tu te sente realmente uma pessoa tão insegura ao ponto de nem tentar, realmente a tua autoconfiança, ela tá muito prejudicada. Nós sabemos que existem muitas pessoas que têm medo de tentar, mas vão lá e tentam. Da mesma forma que tem pessoas que não têm medo de tentar, têm medo do fracasso sim, mas estão ali 50% a 50%. Pode dar certo e pode dar errado. Nenhuma pessoa hoje que tenta uma coisa nova, ela vai ter certeza que vai dar certo. Nada é certo, a não ser que tu tenha uma bola de cristal. Uma coisa muito importante de falar também é que a gente precisa ter autocompaixão pela gente. Quando um amigo, uma pessoa querida, um familiar erra, o que tu faz? Aponta o dedo, julga, xinga? Não! Tu bate nas costas, tu dá um abraço. Tu diz que daquela vez não deu certo, mas tem que tentar de novo porque da próxima vai funcionar. E por que contigo tu também não faz isso? Por que no teu primeiro tropeço, no teu primeiro erro, tu te chama de burra, de louca, de inconsequente? Pensa comigo. Pensa naquela amiga que tu mais gosta. Quando ela comete um deslize, o que tu faz? Tu aponta o dedo na cara dela? Tu xinga? Tu chama ela de burra? Não, né? Então é exatamente isso que tu não pode fazer contigo. Mas é mais fácil, porque o nosso cérebro está doutrinado a fazer isso. O que a professora na escola te dizia quando tu tirava uma nota muito baixa? Se ela não era a professora Helena do Carrossel, geralmente ela te xingava, dizia que tu tinha que estudar mais, que tu não prestava atenção nas aulas, que tu não parava de conversar. Esse era o meu caso. Então, desde cedo na escola, nós somos doutrinados a ter esse auto-julgamento tão crítico, tão incisivo. Julgamento que a gente não faz com as pessoas que a gente ama. Eu concordo que a gente faz uma fofoquinha aqui, uma outra ali, dá uma julgada, mas em pessoas que a gente não gosta. Sobre as pessoas que a gente gosta, a gente tem sempre um olhar amoroso, um olhar sereno, um olhar inclusive de desculpa. Que a pessoa realmente pode ter pisado na bola feio, mas a gente sempre vai arranjar uma desculpa para dizer: não, mas foi só dessa vez, ela tava com problema, ela tava isso, ela tava aquilo. Mas com a gente não. A gente simplesmente faz um circo quando a gente comete um erro. Às vezes a gente nem conta para ninguém, mas não precisa, porque internamente a gente se sente péssima. Literalmente uma pessoa fracassada. E aí, dessa crítica tão incisiva, dessa falta de autocompaixão, nasce a autossabotagem. Quando eu falo aqui de autoconhecimento, autorreconhecimento, autoconceito, autossabotagem, todos eles estão de mãos dadas, porque um puxa o outro. O pai de todos é o autoconhecimento.
e dele nascem várias ramificações. E quando uma delas tá capenga, ela deixa de alimentar o pai autoconhecimento. Então, por isso que quando eu falo de autoconfiança, de problemas com autoconfiança, automaticamente eu vou falar de autossabotagem. Porque uma pessoa que não tem confiança se sabota. Geralmente, as nossas crenças, criadas lá na infância, vendo as pessoas com quem a gente convivia, vendo os erros e os acertos, as críticas que as outras pessoas faziam, né, a essas pessoas que a gente convivia, formam a nossa régua de julgamento. O que é a régua de julgamento? Eu vejo que a fulana fez isso e o resultado não foi bom. Opa, se algum dia isso aparecer na minha frente, eu não vou fazer, porque o resultado não é bom. E aqui eu tô falando de crenças, eu não tô falando de crenças limitantes. Como eu já falei em outros vídeos, existem as crenças boas e as crenças ruins. Da mesma forma que o medo é bom porque te protege de situações que tu vai arriscar tua vida, por exemplo, o medo é ruim quando ele é desproporcional. Então, a autossabotagem, ainda ligado à autoconfiança, ela é definida como ações involuntárias que são destrutivas. São coisas que tu faz para ti que enquanto tu não traz pro consciente, tu nem sabe que te faz mal. Tu nem sabe que aquilo é uma autossabotagem. Agora, tem uma autossabotagem padrão que eu acredito que todo mundo vai se reconhecer, que é o soneca do celular. Ou seja, eu coloco um horário que eu preciso acordar, por exemplo, 6 horas da manhã. Então, eu coloco o despertador para 5h30, depois para 5h40, para 5h50, para 6 horas, para 6h15, para 6h30, e daqui a pouco eu tô completamente atrasada e eu saio que nem uma louca, começo o meu dia totalmente atravessada. Isso é autossabotagem. E eu sei conscientemente que se eu não levantar às 6 horas da manhã, eu vou me atrasar. Eu não consigo adaptar, porque o que eu preciso fazer entre acordar e sair de casa são rotinas fixas. Então, o que eu faço? Eu tento fazer essas rotinas fixas o mais rápido possível. E aí eu tomo um café da manhã ruim, eu coloco uma roupa de calor no dia que tá frio, de frio no dia que tá calor, e realmente eu começo o dia atravessada. A autossabotagem, então, é quando o nosso cérebro inconscientemente age de maneira oposta aos nossos desejos e às nossas necessidades, por meio de pensamentos negativos e atitudes nocivas. As pessoas mais sensíveis, vulneráveis ao que acontece externamente, geralmente são autossabotadoras natas, porque elas conseguem enxergar o erro do outro, introjetar e acreditar que se ela fizer algo parecido, o que deu de errado com ele vai acontecer com ela. E dentro da autossabotagem nós encontramos a famosa procrastinação. A procrastinação nada mais é do que empurrar um problema, empurrar uma ação que precisa ser tomada o mais rápido possível. Eu estou me autossabotando, então eu procrastino. Eu procrastino e me autossaboto. É um ciclo vicioso em que a gente continua fazendo a cada dia coisas nocivas e que só dependem de nós mesmas para acontecer de forma mais saudável, de forma mais leve. Eu não vou usar a palavra correta aqui, porque nesse caso não existe a situação correta. Existe a situação que vai te fazer bem,
Não aquele bem imediato, em que a gente tem um compromisso, por exemplo, um compromisso de trabalho, desmarca, porque naquele dia não tá legal, e vai assistir Netflix. Nada de errado em assistir Netflix, desde que tu não esteja te auto-sabotando com essa ferramenta. Teve uma pesquisa que saiu há pouco tempo, né, sobre o feed do Instagram, onde eles falam que muitas das pessoas que ficam ali rolando feed, curtindo, rolando feed, muitas vezes buscando informações para até criticar ou debochar de uma pessoa que tá ali se expondo, mostrando a sua vida ou alguma coisa do gênero, que essas pessoas geralmente elas são procrastinadoras. E elas encontram ali na timeline do Instagram, no perfil das outras pessoas, uma forma de se alimentar. Porque eu não estou produzindo nada. Então, o que eu faço? Eu vejo a produção dos outros. E eu tô numa situação muito cômoda. Eu posso julgar, eu posso criticar, eu posso dar risada, porque é o outro que está fazendo, não eu. Uma das coisas mais eficazes, então, é tornar consciente a autossabotagem. E como eu sempre falo aqui, coloque no papel. Escreva quais são as suas ações, os seus pensamentos que te fazem procrastinar e se autossabotar. Qual é o medo que tu tem de realizar aquela ação que tu tá empurrando com a barriga? Já que tu sabe que não fazendo essa ação, tu está te auto-sabotando. Faz uma lista, porque a autossabotagem é inconsciente, mas a procrastinação não. Eu sei o que eu deixei de fazer. Eu sei que eu tô querendo emagrecer, mas eu tô pagando academia e não tô indo. Eu sei que eu deveria estar fazendo uma dieta X, mas eu tô comendo porcaria todos os dias. Eu sei que o meu TCC tá atrasado, mas em vez de continuar escrevendo, eu tô vendo TV. A procrastinação, ela não é inconsciente, ela é bem consciente. E é através dela que tu vai poder identificar também a tua autossabotagem. Então lista todos os teus hábitos que te fazem te auto-sabotar. Todos os hábitos, ações, pensamentos e principalmente o que sabota a tua esperança. Talvez algumas aqui vão se reconhecer, já devem ter passado por isso ou podem estar passando por isso. Aquele dia que a gente acorda e não vê nenhuma luz no final do túnel. Aquele dia em que a gente acorda e a única vontade é ficar na cama. Tá tudo bagunçado. Tu não tem ideia por onde começar. E aí, mais uma vez eu falo, coloca no papel, organiza externamente para poder organizar internamente. Faz um diário. Pega um caderno, escreve tudo que tu acha que hoje tá te fazendo mal, tudo que tu deveria ter feito e não fez. E não faz essa lista com olhos de culpa. Faz essa lista para te levantar. E quando a autossabotagem é consciente, quando tu tem aqueles pensamentos que tu sabe que são sabotadores, ou quando tu tem aquelas ações ou falta de ação que tu sabe que são sabotadores, ou aqueles relacionamentos interpessoais que tu sabe que te sabotam. É aquela amiga problemática, é aquele colega de trabalho que adora puxar um tapete, é aquele familiar que quando te vê é só pra te criticar, ou tá muito pálida, ou tá muito magra, ou tá muito gorda, ou tá com rugas, ou a maquiagem tá muito pesada,
Quando isso acontece, quando a gente liga a luz amarela de alerta, entendendo que tudo aquilo, todo aquele pacote, nada mais é do que autossabotagem, a gente começa a eliminar um por um. As ações, a falta de ação, os pensamentos negativos, as pessoas que não são construtivas, a gente vai eliminando um por um. E vai ficando mais leve, e vai ficando mais fácil, e a mudança vai brotando. Porque a palavra-chave aqui para resgatar a tua autoconfiança, para parar de procrastinar, para parar de te auto-sabotar, é mudança. Nossa, Kate, tu é muito chata, tu só fala de mudança. E é isso. E eu vou continuar falando. E se tu quiser continuar me ouvindo, assista meus vídeos. Mas a mudança para uma pessoa que busca reforçar a sua autoconfiança, que busca parar de se auto-sabotar, só o que vai trazer isso é a mudança. E a mudança é um caminho a ser percorrido e no começo é bem mais difícil. Não tem aquele ditado, conforme a carroça avança, as abóboras se ajeitam? E é isso que acontece. As abóboras vão se ajeitando, as coisas vão se encaixando, os pensamentos vão ficando mais claros. Tá, Kate, mas eu te ouvi até aqui e ainda não ficou claro para mim. Me dá um passo a passo. É muito difícil dar um passo a passo geral. Geralmente, a gente precisa entender aquele cliente, entender aquele coach, para conseguir montar um plano estratégico exatamente dentro da vida dele. Mas se eu pudesse aqui falar, no geral, passos que vão te ajudar a realmente reforçar a tua autoconfiança ou tirar ela do chão, não sei como é que tá a tua autoconfiança, seria 1. Trabalhe a sua autoestima. Não há possibilidade de ter autoconfiança sem autoestima. Eu preciso me gostar das minhas atitudes, gostar da minha forma de resolver as questões, me respeitar pelo bom trabalho que eu faço, entender que eu sou uma boa mãe, uma boa filha, uma boa amiga. Então eu preciso ter autoestima. E ter autoestima não é criar coisas na tua cabeça. É conseguir olhar o que tu tem de bom realmente. E tu tem. Todo mundo tem o lado bom. 2. Agir com seriedade e responsabilidade. E por que eu falo isso aqui? Porque às vezes a gente não se leva a sério. A gente tem uma meta, a gente tem um objetivo, a gente tem uma necessidade de mudança, mas a gente não leva aquilo a sério. A gente não está disposta a correr o risco, a ter trabalho, a passar pela mudança, para realmente fazer aquilo que a gente precisa, para construir novamente a nossa autoconfiança. 3. Sempre busca aprimorar o teu autoconhecimento. Quando a gente se conhece, o processo fica muito mais claro. Eu consigo, por exemplo, saber se a minha autoestima não está tão relevante quanto ela deveria ser. Eu consigo perceber quando eu me auto-saboto e eu consigo parar de procrastinar. E para isso, eu quero propor um exercício aqui. E eu te recomendo que tu faça esse exercício, porque ele parece simples, mas eu te garanto que ele causa uma mudança. Pega um caderno, teu diário, tua agenda, qualquer coisa assim. E escreve 3 perguntas. O que eu quero para mim? Como eu quero me sentir no futuro? Quais são os meus objetivos a curto prazo? E depois disso, senta, reflita e responda com a maior autenticidade que tu puder responder. Lembra que ninguém vai ler isso.
Tu não vai precisar apresentar para ninguém. E se por acaso tu falhar em um dos teus objetivos, ninguém precisa saber. Mas responda da forma mais sincera que tu puder responder. Eu sei que falando assim pode parecer simples, mas não é. Mas é um exercício que vai te dar visão, que vai te dar amplitude do que é que tu está buscando. E existe uma grande dificuldade que a autossabotadora carrega, que é ser sincera com ela mesma. Então, respondendo essas perguntas, faça a força que tu precisa fazer, mas seja sincera nas tuas respostas. Por mais que elas possam te doer, te causar medo e te causar insegurança. É só tendo essa visão, essa amplitude do que tu tá buscando, que tu vai conseguir pelo menos entender o processo. Reforçando aqui, a autossabotagem, ela tá totalmente ligada com a falta de autoconfiança. Frases como: amanhã eu faço, só vou comer essa bobagem hoje e amanhã eu começo a dieta. Vou gastar esse dinheiro para comprar essa coisa aqui porque eu mereço, depois eu vejo o que eu faço. Essa é a forma lúdica que o cérebro encontra para te dar uma recompensa imediata e para te causar um problema futuro. Nós não precisamos ser totalmente rígidas, andar sempre na linha e fazer tudo o que é absolutamente correto. Só que andar fora dessa linha, tá sempre pulando as etapas e tá sempre empurrando as coisas para amanhã, quando se torna um hábito, te sabota dia a dia, te deixa desconfortável, te anula e destrói a tua autoconfiança. Ter mais autoconfiança, destruir a sabotagem, é deixar de ser tua inimiga e passar a ser a tua amiga. Lembra que eu falei no começo desse vídeo que a gente precisa praticar autocompaixão? Quanto mais coisas que a gente faz que julga errada, menos a gente consegue sentir autocompaixão. Tudo isso que eu acabei de falar é um combo. A gente não consegue tratar uma coisa de cada vez. Então, desfazer as crenças negativas, buscar cada vez mais autoconhecimento, aprender a tolerar a frustração e aprender com os seus erros, ser persistente perante as adversidades, são aspectos que contribuem para o teu desenvolvimento. É o teu potencial e as tuas habilidades que estão em jogo. Aqui a gente não tá falando de ninguém além de ti. Então todo o bem que tu fizer nessa caminhada vai ser para ti. E com certeza atitudes boas frutificam. Naquele momento pode parecer difícil. Provavelmente vai ser. Mudar um hábito, eliminar uma crença limitante, tudo isso demanda tempo e é difícil, mas é possível. Tem um escritor, o Thomas Higginson, que ele tem uma frase célebre: a força cresce proporcionalmente à carga. Então a gente precisa treinar esses novos bons hábitos. A gente precisa colocar eles todo dia no nosso cotidiano, para que aquilo comece a se tornar natural. E quanto mais tu treina, mais habilidosa tu fica. Quanto mais tu larga essas bagagens que tu não precisa carregar, mais livre, mais leve tu fica para fazer realmente o que te agrada. Porque, gente, eu sei que a autoconfiança, quando ela tá capenga ou quase nula, ela faz com que a pessoa viva numa prisão. Ela tem medo de dar o próximo passo, porque no próximo passo ela pode cair.
e nunca mais se levantar. Já a pessoa confiante, ela também tem medo de cair, mas ela sabe que ela vai se levantar. Uma pessoa emocionalmente forte, ela é capaz de decidir por ela mesma. Principalmente porque ela sabe do que gosta, do que não gosta e do que quer. Se ela tiver que passar por uma situação que ela não gosta para atingir o seu objetivo, ela vai fazer. Uma pessoa emocionalmente forte, ela persiste. Se o objetivo dela é aquele, se ela sabe o que está esperando, quais são os frutos, quais são as recompensas, ela não desiste por qualquer pedra no caminho. E principalmente, uma pessoa emocionalmente forte, ela é mais seletiva com as pessoas. Ela sabe que não pode abrir o seu coração para qualquer pessoa e nem pode abrir o seu coração da mesma forma para todas as pessoas. Ela consegue analisar, ela consegue avaliar a pessoa que vai somar e que vai ser construtiva, e ela para de dar ouvidos àquelas que são só destruidoras. Muitas vezes essas pessoas destroem a sua própria vida. E elas estão acostumadas a fazer isso, então elas vão fazer contigo também. E saber afastar esse tipo de pessoa é muito importante para fortalecer o teu emocional. Justamente por isso que pessoas autoconfiantes não são influenciáveis. Uma pessoa autoconfiante, ela não precisa pedir a opinião dos outros. E se ela pede, é só realmente para ver o prisma da pessoa. Não que a resposta daquela pessoa vá fazer com que ela siga, com que ela faça o que a pessoa está dizendo para ela fazer. As pessoas emocionalmente fortes, elas questionam as informações que recebem. Sabe aquela tia que recebe uma fake news no WhatsApp e repassa para o grupo da família? Às vezes a gente faz isso com a nossa vida. Alguém te entrega uma crença, diz que ela é real e tu toma aquilo como verdade. Tu não avalia. É o caso que eu contei no outro vídeo lá, quando eu fui tirar a minha habilitação. Eu ouvi tantas pessoas falando da tragédia da vida delas, que elas já tinham tentado 2, 3, 4 vezes e não tinham passado no teste, que eu comecei a acreditar que realmente era muito difícil. E isso só me gerou angústia. A gente precisa analisar, avaliar o que chegam aos nossos ouvidos. Porque cada um tem a sua verdade. Cada pessoa pode e sabe avaliar a sua verdade. Só que às vezes é mais fácil pra gente seguir a verdade do outro porque a gente não vai precisar parar e pensar. E caso dê errado, foi o outro que mandou fazer. A autoconfiança só é fortalecida se a gente tirar todos esses penduricalhos que vêm negativamente afetando a nossa vida. E não precisa ser tudo de uma vez. É aos poucos. É uma jornada. É uma caminhada que a gente vai passo a passo. Mas a gente precisa ter consistência. Não é, às vezes eu faço uma ação que é positiva para mim. E em todos os outros dias eu me auto-saboto. Às vezes eu dou uma levantada na moral e consigo realmente perceber que a minha autoestima tá relevante. Nos outros dias eu me acho uma ameba. Ou eu só consigo me sentir boa quando alguém diz que eu sou. Eu só consigo me sentir competente se um outro me fala isso. Ou pior ainda, eu fico perguntando para as pessoas até encontrar um feedback positivo para me sentir um pouquinho melhor. Uma pessoa autoconfiante não faz isso. E se livrar dessas amarras é libertador. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo e eu aguardo o comentário de vocês.
Até o próximo vídeo.